Agora. Bom, então, como eu estava dizendo, eu conheci o Rodrigo na internet e a gente se conheceu depois pessoalmente num congresso de filosofia do direito. O Rodrigo é um estudioso de Kelsen, né? E está fazendo seu doutorado na Alemanha. Eu vou ler aqui para vocês um mini currículo, né, do professor Rodrigo, para vocês terem uma ideia de conhecer ele. O Rodrigo, ele é doutorando em ciência do direito. Eu vou me permitir ler como está aqui em alemão, viu, Rodrigo? Agora você me perdoe que o meu alemão é assim, é um alemão de 2 semestres, tá? É aqui, doutorando em Rechtswissenschaft. Olha aí, estou quase, hein? Pela Albert Ludwigs Universität Freiburg. Mestre em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro. Especialista em Direito Público pela FGV, também do Rio. Membro do Instituto dos Advogados do Brasil e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, veja que o Rodrigo tem um currículo impressionante. Ele não é tão novo assim, mas ainda assim, né, Rodrigo? Então, Rodrigo, queria te agradecer mais uma vez por emprestar teus conhecimentos para a gente aqui, tá? Para os alunos vai ser fundamental e vou deixar já vou passar a bola para você e você comanda, inclusive, assim, como você prefere. Se os alunos podem perguntar pelo chat, eu vou fazendo aqui essa mediação para você, entendeu? Ou se você deixa tudo para o final, você que determina. A nossa aula, ela vai até às 8h30, tá? Mas aí você vai coordenando e claro, o tempo é você quem diz. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu amigo, estamos junto. Infelizmente não conseguimos tomar uma cerveja, né, lá. Estava enrolado, enfim, você estava com a sua esposa, eu estava com a minha, enfim, foi meio complicado, mas pelo menos a gente conseguiu trocar um abraço na época em que esse contato ainda era permitido, né? É isso. Gente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Se vocês quiserem interromper no meio da explanação, não tem nenhum problema. Quem quiser ligar a câmera também, não sei se tem alguma restrição a isso, mas quem quiser ligar para a gente ficar, ter um contato mais pessoal também, fiquem à vontade, tá? Como o meu querido amigo aí falou, eu me dedico, né, a Kelsen e ao direito alemão, especificamente ao direito público alemão, mais especificamente a teoria do direito ao direito do Estado alemão e a teoria do Estado alemão já há algum tempo, né? Eu sou de uma época, eu fiz faculdade entre 96 e 2000, na época que o pós-positivismo começou a entrar na moda, essa ideia de valores, princípios, sempre fui muito crítico a isso. E agora eu estou vendo que está tendo uma mudança de orientação, pelo menos essas leituras, aberturas, né, essas abordagens formalistas do direito estão voltando, não digo que estão reconquistando seu espaço, mas estão, no mínimo, despertando interesse para um público que parece que se esgotou de uma espécie de narrativa, né, com uma espécie de narrativa única que existiu durante muito tempo no direito brasileiro. Eu percebo já que tem um campo aí, né, uma demanda para revaloração e para resgate de alguns clássicos, e um deles é Kelsen. Deixa eu passar aqui a apresentação para vocês. Deixa eu achar aqui a apresentação. Quando eu falo sobre Kelsen, pessoal, eu costumo, antes de falar especificamente sobre Kelsen, tá? Eu costumo falar um pouco antes de falar sobre Kelsen, sobre a teoria do direito alemão antes de Kelsen, tá? Porque a gente é muito difícil entender algumas sutilezas do pensamento kelseniano sem entender o percurso, né, levado, enfim, sem entender muito bem algumas questões históricas que aconteceram na Alemanha antes da teoria de Kelsen. Deixa eu ver aqui onde é que está esse arquivo aqui, dia 25, deixa eu ver se esse aqui é o correto. Esse aqui é o correto, eu tenho que atualizar isso, mas enfim, por enquanto dá para utilizar. Deixa eu colocar aqui só um segundo, pessoal, para eu colocar a tela.
colocando. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Isso daqui é meu LinkedIn, quem quiser tem aqui o QR Code do meu LinkedIn, pode me adicionar. No final aqui da exposição eu coloco meus contatos no Instagram, Facebook, quem quiser, enfim, e-mail, quem quiser me procurar, mais tarde eu vou passar os detalhes. Então, vamos lá. Para a gente entender Kelsen, né, a gente tem que dar alguns passos para trás na história do direito. Tá? Você não consegue entender Kelsen sem entender duas posições fundamentais da filosofia do direito. Existem basicamente duas formas, pessoal, da gente entender o que o direito é, né? Essa pergunta que parece, às vezes, tão simples, na verdade, as perguntas mais simples, por muitas vezes, elas acabam se revelando as mais difíceis e as mais complexas, e as mais persistentes no teste do tempo. Resumindo bastante, tá? E correndo o risco, claro, de perder alguns detalhes, né? Existem duas formas básicas da gente entender o que o direito é. É lógico que quanto mais no microscópio a gente vai olhar, mais difícil fica caracterizar. Existem posições que talvez sejam um pouco difíceis de se encaixar nessa dualidade. Existem várias correntes de direito natural, existem várias correntes de positivismo jurídico, não existe apenas um. Enfim, existem correntes que se dizem não positivismo jurídico, que também não são direito natural. Eu até discordo, mas enfim. O que eu quero demonstrar para vocês é que o conhecimento é muito rico e isso que eu estou fazendo aqui é uma foto bem de longe, tá? Uma foto bem de longe do que quando a gente olha realmente de uma forma, né, sobrevoando o cenário jurídico, a gente pode ver que essas correntes de pensamento basicamente se distinguem, né, se dividem em duas formas de compreender o que o direito é. E aqui, gente, não tem certo ou errado, né? Existem abordagens que explicam melhor determinadas questões, outras que explicam outras peculiaridades, enfim. Então, a gente tem que tentar também aprender a não pensar de forma exclusivista, né? Só existe um caminho certo, um errado, longe disso, embora, claro, eu me considere um positivista, kelseniano, eu não digo aqui que Kelsen é a teoria certa, que o positivismo jurídico é a teoria certa, até porque são teorias que, para algumas questões, são incapazes de descrever a realidade ou de operar. É que nem um médico, quando vai operar, né? Existe um instrumento para cada tipo de cirurgia, para cada tipo de operação. Então, feita essa introdução, né, essa digressão bem filosófica, existem duas formas da gente entender o que o direito é. Ou bem, o direito é uma ideia, ou seja, a gente entende que existe um direito que pressupõe a própria existência humana, as próprias convenções culturais, ou seja, a gente consegue, seja pela fé, pela intuição ou pela razão, a gente consegue identificar o justo, o bom e o correto. Tá? Então, direito seria ligado necessariamente a essa ideia de correção, justeza ou correção. De outro lado, nós temos as abordagens que são, digamos, mais realistas e menos idealistas do direito. Basicamente, o que elas defendem é o seguinte: embora talvez seja até possível identificar uma ideia do que o direito existem boas razões para a gente fazer um outro tipo de abordagem do fenômeno jurídico, né? A gente entender o direito como um problema de fonte, ou seja, quem cria o direito. Ainda que a gente entenda que existe esse direito ideal, o que acontece é que a gente pode constatar em todas as sociedades, em qualquer lugar do tempo e do espaço, que determinados agentes sociais se comportam de acordo com o que a gente chama de direito positivo, pouco importando se esse direito positivo corresponde ou não a essa ideia de direito. Então, o positivismo jurídico é uma teoria, né, é uma abordagem de análise do fenômeno jurídico que identifica o direito como um problema de fonte, ou seja, o direito é sempre posto ou reconhecido por uma autoridade. E aqui há uma diferença fundamental entre as duas abordagens também, além dessas que eu já coloquei. Quando o direito natural pretende ser uma abordagem normativa, ou seja, uma vez que a gente identifica o que esse direito necessariamente deve ser reconhecido como direito, deve ser aplicado e pressupõe a observância e a conformação de todos os atores sociais. O positivismo jurídico não. Ele, na verdade, uma vez que você identifica o que o direito ele não vai dizer o que você deve fazer com esse direito. Esse direito, né, o que você vai fazer, se você vai seguir ou não, isso é um problema moral, enfim, não é um problema especificamente da ciência do direito. Por isso que a gente fala que a abordagem do positivismo jurídico é uma abordagem descritiva,
a dizer o que o direito é, sem fazer uma valoração, uma, de se esse direito é bom ou ruim, ou duas, da gente entender se esse direito deve ser obedecido ou não. Isso é outra questão, tá? Então, basicamente, existem essas duas posições fundamentais. É claro que, quando a gente vai fazer uma análise histórica, o direito natural é uma concepção mais antiga, né? O surgimento do direito natural, a gente também está fazendo aqui um recorte muito superficial, tá, pessoal? Só para a gente poder chegar em positivismo, em Kelsen. O direito natural, a origem dele, talvez esteja, né, a fonte mais antiga, esteja na Antígona de Sófocles, né? É lá na Grécia. A ideia era muito simples. Antígona, irmã de Polinice, esse era o conto, essa era a lenda, negou-se a cumprir as leis de Creonte, rei de Tebas, que proibia que traidores fossem enterrados. Em sua defesa, Antígona alegou que as leis não escritas dos deuses autorizavam o enterro da sua irmã. A questão fundamental do direito, né, da filosofia do direito, foi colocada, então, pela primeira vez. Existe um direito superior à legislação estabelecida? Foi a primeira pergunta que os gregos, né, se colocaram. Então, basicamente, surge daí uma ideia, né, do que a gente veio defender, né, conhecer por direito natural. O que seria? Vamos tentar dar uma definição muito breve do que seria esse direito natural. Direito natural seria a doutrina que defende que o direito positivo está sujeito a uma valoração que condiciona sua validade e cuja referência é um sistema normativo superior, imutável e universal, ou seja, uma ideia de justiça. Tanto o positivismo jurídico, tanto quanto o direito natural, reconhecem a possibilidade do que a gente chama de direito positivo, da positivação das leis criadas pelos homens. A diferença é que, enquanto o positivismo jurídico nega que existe uma dimensão superior que confere validade ou correção a esse direito, de forma que esse direito criado pelos homens é direito independentemente dele corresponder ou não com esse mundo ideal, de outro lado, direito natural não, ele pressupõe que essa validade, que a validade desse ordenamento positivo, ele está condicionado à compatibilização com essa ideia superior de justiça. E, durante a história, a gente viu também, olhando aqui de uma forma bem ampla, tá, pessoal? Quanto mais próximo a gente vai olhar, mais distinções finas a gente vai detectar, mas de uma forma bem ampla existem três formas de entender o direito natural, três abordagens dentro do direito natural durante a história. Uma primeira que a gente denomina talvez de direito natural cosmológico, tá? Que era própria lá do mundo grego, do mundo antigo, era tentar entender na ordenação do cosmos, a ordenação das coisas, na própria física, a ordenação da natureza humana também. Num segundo momento, houve um desenvolvimento do direito natural com uma base teológica. Isso é próprio, basicamente, do mundo medieval, né? A ideia de Deus, ou seja, a ideia de entender esse direito natural, esse referencial desse sistema de ideias, como algo dado ou, enfim, concebido por Deus. E, por fim, no direito moderno, né? No mundo moderno, a partir principalmente das revoluções liberais, é um modelo de direito natural antropológico, que não tentam entender ou ver na base desse direito não necessariamente a natureza ou Deus, mas sim a razão humana, ou seja, o ser humano como ser livre e racional, ele tem, né, uma propriedade intrínseca que o diferencia e que dá uma dignidade a ele, diferente de outros animais, ou enfim, dentro de outros sistemas que a gente possa pensar. Basicamente, o que importa para a gente, né, aqui uma ideia bem rápida, a ideia do direito natural cosmológico, a gente acha ela muito bem representada na retórica de Aristóteles. Né? A ideia é que a ordem natural se descobre na natureza das coisas, que é distinta das leis humanas, que são variáveis. E essa natureza das coisas pode ser observada pela observação, pode ser acessada pela observação racional dos homens. Para ser considerada válida, a lei positiva não pode contrariar as leis da natureza. No direito natural teológico, talvez o maior representante esteja lá na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né? São Tomás fazia uma distinção entre 4 espécies de leis: lei eterna, lei naturalis, lex humana e lex divina. Eu não vou entrar aqui em detalhe de cada uma delas, mas, basicamente, essas duas últimas, a lex humana e a lex divina, são, de certa forma, correspondem, a grosso modo, às concepções que nós temos hoje, modernas, sobre direito natural e direito positivo. Né? Então, a lex humana seria o direito positivo, digamos assim, e a lex divina seria o direito natural dado por Deus. E olha só que interessante, dentro do sistema do direito natural, para quem defende o direito natural enquanto sistema de direito, enfim, como referencial, eles não entendem que o direito positivo seja irrelevante, né? A ideia é que o direito positivo ele tem uma função,
é porque, às vezes, o direito divino ele pode ser muito etéreo, muito abstrato, muito com pouca densidade para a gente resolver, né, as coisas do nosso dia a dia. Então, a ideia é que esse direito positivo, né, ele tem uma função de reforçar a autoridade do direito natural, ou seja, ele está ali para ajudar com que o direito natural, o direito divino, fosse implementado e melhor compreendido pelas pessoas. Então, surge aqui, nesse sistema do São Tomás de Aquino, uma distinção fundamental entre o ius, né, que é o direito, que é sempre objeto do iustum, que conectado com a ideia de justiça, da lei, que não apenas declara ou dá publicidade ao ius, senão que reforça a sua autoridade. Então, a função da lei, ou seja, do direito positivo, seria reforçar, primeiro, declarar, dar publicidade e também reforçar a autoridade do direito entendido como direito natural. Por fim, um terceiro movimento de direito natural que a gente chama de antropológico, a gente encontra ele muito bem representado ali nos 2 tratados sobre o governo de John Locke. A ideia ali nesse texto, né, era de que os indivíduos possuem um conjunto de direitos naturais inatos, vida, liberdade, propriedade, que esses direitos eram inalienáveis e que o Estado deveria sempre respeitar esses direitos. Esse direito natural antropológico vai inspirar, por exemplo, as revoluções liberais. E ela está na origem lá do constitucionalismo moderno. Quando a gente começa a falar em direito constitucional, né, a gente está falando basicamente nesse contexto aqui de direito natural antropológico. O que a gente precisa observar aqui, pessoal? E fica muito claro, principalmente quando a gente coteja, tá, o direito natural teológico com o direito natural antropológico. Qual era o conflito aqui que se deu no início da modernidade, né? De um lado, um direito natural que tinha por finalidade conservar uma forma de ordenamento social, ou seja, conservar o antigo regime, o regime aristocrático, a divisão social entre aqueles que podem ter direito e aqueles que não têm direito, enfim, o poder do clero sobre o Estado. E, de outro lado, um novo direito natural dizendo que não, que o único direito natural que condiciona a validade desse direito humano é o direito natural antropológico com base na razão humana, porque o homem seria, afinal, a medida de todas as coisas. O que a gente consegue ver quando a gente coloca esses 2 direitos naturais, principalmente em sua função histórica, um diante do outro, a gente começa a perceber que o direito natural tem sempre uma função política, e essa é a maior crítica dos positivistas e dos formalistas. De um lado, ele pode ter uma função conservadora, uma função de legitimar uma ordem jurídica já existente. De outro lado, o direito natural também pode ter uma função de legitimação de uma nova ordem que se quer criar e que se quer impor. Isso fica muito claro ali nos embates entre o Estado antigo, né, o regime antigo, e a burguesia no início das revoluções liberais. Então, por causa disso, o que a gente começa a verificar, e essa é uma frase clássica do Alf Ross, né, que o direito natural está à disposição de todos. Não há ideologia que não possa ser defendida recorrendo-se à lei natural. A variabilidade histórica do direito natural dá suporte à interpretação de que os postulados metafísicos são meras construções para respaldo de posturas emocionais e satisfação de certas necessidades. A ideia por trás aqui, né, da crítica positivista, é que o direito natural serve para defender qualquer ideologia. E, por causa disso, a gente não consegue regulamentar sociedades complexas com base nessa ideia de direito natural, né? Então, basicamente, o positivismo jurídico surge como uma crítica a essa ideia, essa função política do direito natural. Além disso, o positivismo jurídico ele nasce também como uma espécie de consequência do direito natural antropológico, se eu posso falar dessa forma. Vamos ver se vocês conseguem me entender. Se não me entenderem, por favor, peçam aqui para eu parar. Tá? Deixa eu só colocar aqui um segundo, só colocar aqui o chat para eu poder ver vocês. Só um minuto. Enquanto eu não vou conseguir. Enfim. Bom, vou falando aqui. Até aqui vocês estão me acompanhando? Está tudo certo? Alguém tem algum ponto? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela. Não, apresentação, espera aí, desculpa. Tá, aqui. Para vocês entenderem... foi lá para frente.
Então, basicamente, o que acontece? Lembra que a gente viu aqui uma espécie de... cadê aqui? Uma espécie de cronologia, não é exatamente uma cronologia, mas, né, quando a gente olha bem de longe, a gente consegue ver que houve essa espécie de evolução. E aí, evolução, não estou falando necessariamente para algo melhor ou pior, tá, pessoal? Evolução é mudança de acordo com as características da sociedade daquela época, enfim. Da mesma forma que houve, talvez, um desenvolvimento, né, uma mudança do direito natural teológico para um direito natural antropológico, o surgimento do positivismo jurídico, além de se embasar numa crítica da função política do direito natural, ele também pode ser visto como uma mera decorrência das próprias revoluções liberais. Explico. Tá? Naquele momento em que o liberalismo está se colocando contra o antigo regime e a burguesia está se colocando ali com uma nova forma de organização social por meio de parlamento, por meio de constituição, por meio de códigos, enfim. Vamos combinar que, a partir do momento que a burguesia consegue vencer essa disputa política, ou seja, o direito natural antropológico se consolida como a forma de organização social vigente, ele suplanta o direito natural, o direito natural teológico, ele precisa, de certa forma, se institucionalizar. Imagina só se, uma vez vitorioso, né, essa revolução liberal, as revoluções liberais, a todo momento qualquer pessoa pudesse invocar um direito natural qualquer para impedir que o Estado desenvolvesse suas atividades. Então, basicamente, essa burguesia que defendia um direito natural revolucionário baseado na autonomia do indivíduo consegue suplantar o antigo regime e institui a sua forma de organização social. O que acontece a partir daí é que há uma necessidade prática de consolidar essa nova ideologia burguesa através de soluções gerais codificadas. Havia também uma desconfiança dos juízes, já que eles estavam ligados ao antigo regime, né? Os juízes, em sua grande maioria, eles eram aristocratas. Então, qual era a ideia aqui? A gente precisava resolver cláusulas contratuais muito específicas, por exemplo. A gente precisava resolver cláusulas que diziam respeito a pagamento, entrega. Não seria razoável que a gente colocasse nos tribunais, né, sendo julgado pelos tribunais, primeiro, por pessoas que eram comprometidas com o antigo regime. Segundo, que a gente colocasse ali a forma de julgamento baseado no direito natural. Né? Pegar um livro, por exemplo, Crítica da Razão Pura de Kant e levar para o tribunal, não. A ideia é que havia necessidade de soluções concretas e rápidas para que as questões do dia a dia fossem resolvidas. Surge assim a ideia da codificação, né? Ou seja, a gente ter solução geral codificada para os problemas do dia a dia, porque a gente não precisa mais questionar o fundamento de validade daquela nova ordem jurídica. Surge, portanto, o que a gente hoje ainda, infelizmente, associa ao positivismo jurídico. Talvez seja um proto-positivismo jurídico, a primeira forma de positivismo jurídico, que é essa ideia da escola da exegese, né? Que o juiz é a mera boca da lei, que o juiz apenas aplica uma lei pré-existente. Isso aconteceu na França, é uma escola que tem uma razão histórica de desenvolvimento, mas isso não é o que a gente entende hoje em dia por positivismo jurídico. Da mesma forma, se essa revolução burguesa estava acontecendo na Inglaterra, ela também estava acontecendo na França, ela também estava acontecendo na Inglaterra. Para Bentham, que talvez um dos maiores filósofos do direito, enfim, da história, para ele o direito natural não passava de uma doutrina arbitrária, dotada de uma lógica conservadora, ou seja, o direito inglês ainda estava muito ligado a esse direito natural teológico. E esse direito natural servia apenas para garantir a imposição da vontade de quem julga e preservar o próprio poder em detrimento do bem comum. O direito, para Bentham, não teria qualquer origem natural, metafísica, divina ou ex nihilo, e sim uma origem na realidade política, empírica, né, no dia a dia dos povos. E a solução do Bentham contra essa mitificação do direito era simples. Eram duas. De um lado, a codificação, ou seja, positivação. A gente, né, aquela ideia dos oráculos gregos, né? Você vai no oráculo, é o oráculo que está dizendo, não é oráculo, o oráculo está apenas revelando a vontade dos deuses. A ideia de Bentham e dos primeiros positivistas era dizer, não, nada disso. Quem cria o direito é o parlamento, por meio, né, o povo, por meio de seus representantes, e os juízes têm que se curvar à vontade do povo, e não ficar aplicando um direito natural que beneficia eles enquanto uma classe aristocrática. E, além da positivação e da codificação, outra ideia que o Bentham traz
desmistificação do direito é a ideia de uma análise científica das categorias jurídicas. A gente começar a analisar, da mesma forma que a gente trabalha na física, né? Massa, peso, enfim, trabalhar os conceitos jurídicos como conceitos científicos. Então, essas duas ideias foram ali as primeiras ideias dos primeiros positivistas. Para a gente entender, então, que esse proto-positivismo, esse legalismo, né, se a gente pode chamar dessa forma, nasce dentro do justnaturalismo. Ele nasce para reformar, esse justnaturalismo antropológico nasce para reformar, para mudar a sociedade estamental do antigo regime, e esse justnaturalismo, aos poucos, ele converte-se num sistema de justificação de obra já realizada, ou seja, o positivismo jurídico, esse proto-positivismo, nada mais é do que uma continuidade desse justnaturalismo antropológico. Pois bem, na Alemanha, para a gente poder entrar em Kelsen, né, isso aconteceu ali, a gente está entendendo um pouco esse movimento do direito natural para o positivismo jurídico, dentro do contexto, primeiro, da França, da Inglaterra. Na Alemanha, o que acontece? Na Alemanha, isso é um pouco diferente. Tá? Na Alemanha, quando esses ideais da Revolução Francesa, dessas revoluções burguesas, começam a chegar na Alemanha, a Alemanha ainda era um país feudal. Só para vocês terem ideia, na Alemanha, em 1948, a Alemanha queimava tanto carvão quanto a cidade de Londres, ou seja, apenas a cidade de Londres queimava mais carvão do que a Alemanha inteira. Era uma sociedade basicamente rural, feudal. Quando essas ideias de liberalismo, de igualdade, de representação popular começam a chegar na Alemanha, elas começam a ser taxadas de ideias perigosas, ideias que iriam contra as ideias alemãs, ao povo alemão, ao interesse do povo alemão, à tradição do povo alemão. Né? E aí surge, de certa forma, enquanto o positivismo jurídico foi uma consequência do liberalismo na França e na Inglaterra, principalmente, uma consolidação das revoluções liberais, na Alemanha isso acontece de forma um pouco diferente. Na Alemanha, esse liberalismo só chega 100 anos depois. Por quê? Porque durante toda a história da Alemanha, há uma tentativa de impedir que esses ideais revolucionários cheguem na Alemanha. Surge, portanto, o que a gente chama na Alemanha, né, um movimento que é uma contra-revolução conservadora. Ao invés de se basear no empirismo, na possibilidade de descrição objetiva de fatos, toda a ciência alemã vai se desenvolver como uma resistência a esses ideais da Revolução Francesa. Não é à toa que surgem na Alemanha dois movimentos tipicamente filosóficos, tipicamente alemães, que são o idealismo alemão e o romantismo. É a ideia de que o conhecimento ele não é apenas científico, o conhecimento ele é completo, ele também deve atender à dimensão espiritual do ser humano. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a própria noção, o próprio nome de ciências sociais na Alemanha é Geistwissenschaft. Geist é espírito, ou seja, ciência do espírito. A própria ideia de ciência alemã, né, ela não é que nem a ideia de ciência inglesa ou francesa, que é aquela ideia da empiria, né, de você fazer experimentos e conseguir resultados através da matemática. Não, a própria noção de ciência alemã é construída como uma resistência a essa Revolução Francesa, e ela é constituída como uma ideia de ciência peculiar, que não ignora o sentimento, digamos, né, essa dimensão espiritual do homem. Então, basicamente, é uma ciência que se baseia basicamente na ideia de intuição e racionalismo. Né? Ela não, digamos, idolatra a racionalidade, assim como a Revolução Francesa e a tradição liberal francesa e inglesa fizeram. E aqui, para a gente entender, né, a partir desse momento, a gente tem que entender uma coisa. Não dá para entender o direito alemão sem entender, não dá para entender a doutrina alemã sem entender essa história que eu estou contando para vocês. Por quê? Existem três problemas, tá? Quando a gente vai estudar o direito alemão, existe um problema de texto, um problema de contexto e um problema de subtexto. O problema de texto é o seguinte: quando a gente poucas pessoas leem alemão, né? Então, a maior parte das discussões envolvendo a doutrina alemã fora da Alemanha são feitas muitas vezes por pessoas que não leem alemão e estão fazendo isso por meio de obras traduzidas, né, que sempre tem uma perda de fidelidade ao seu original. O segundo problema é o problema do contexto. Essas obras alemãs não foram feitas no vazio, elas dialogavam com outras obras, dialogavam com determinadas ciências, e quando a gente estuda isso fora do seu ambiente natural, a gente às vezes perde. Kelsen, né,
queria resolver problemas concretos da teoria jurídica alemã. Não estava, lógico, em alguma medida estava preocupado, sim, em criar uma teoria geral do direito, mas não tem como ignorar que ele dialogava com outros autores e com outros textos. Então, esse é um problema de contexto. E, por fim, também tem um problema de subtexto. O que é o subtexto? Nós não somos alemães, né? Nós não vivemos naquela época e nem na Alemanha moderna. Então, a gente não consegue, às vezes, dar a real dimensão do que um alemão está querendo dizer. Várias coisas até hoje eu tenho dificuldade para entender simplesmente pelo fato de eu não ser alemão. Então, o que chega para a gente, muitas vezes, né, como doutrina alemã do direito, enfim, é algo que nem de perto se aproxima do original. Isso, enfim, é um pouco normal, né, diante desses problemas de texto, contexto e subtexto, mas são coisas que a gente tem que sempre estar ali tentando melhorar e tentando compreender um pouco melhor. E aí, por que eu estou falando isso? Porque surge na Alemanha, né, como resposta a essa ideia liberalizante, como essas ideias da Revolução Francesa, como um direito natural antropológico revolucionário, surge na Alemanha uma escola muito forte, que é a escola histórica do direito, né? Ela nada mais é do que um contramovimento conservador tipicamente alemão, tanto que não existiu escola histórica em outro lugar do que não na Alemanha. O que defendia basicamente a escola histórica do direito? Que a história era irracional, ou seja, que o parlamento, essa ideia de um direito criado pelo parlamento era uma besteira, que a história criava o direito deveria ser identificado nas fontes históricas, e os juristas tinham a finalidade, né, tinham exatamente a tarefa de detectar o direito nas fontes sociais, ou seja, nas tradições e nos costumes de um povo, e apenas dizer o que o direito é, ordenar esse direito caoticamente criado e dar uma certa ordenação. Essa era a ideia de ciência alemã, sem perder esse conteúdo idealista. Então, basicamente, para a escola histórica do direito, o direito era uma prática social consolidada através da história, também ele era decorrente da mera faticidade das relações sociais, ele deveria ser encontrado nos costumes e nas crenças dos grupos sociais, e, como produto histórico e uma manifestação cultural, ele nasce do espírito do povo e não do arbítrio do legislador. Por isso que essa escola histórica era contrária à ideia de codificação, né? A ideia é que o direito estava ali, nas fontes sociais, e o papel do cientista era identificar esse direito. Essa escola histórica, no entanto, introduz na cultura jurídica alemã a necessidade que o Bentham colocou lá, né, como uma crítica ao direito natural, mas ele coloca lá a necessidade de uma elaboração criteriosa dos conceitos jurídicos e da sistematização. Da mesma forma que Bentham colocou lá a necessidade da gente trabalhar os conceitos, a ideia é a mesma aqui, olha, a gente tem que entender o que é posse, o que é propriedade, trabalhar esses conceitos como realmente conceitos científicos. Ou seja, a tônica no direito alemão durante todo o século XIX foi essa, né? Foi uma resistência aos ideais da Revolução Francesa, a resistência ao ideal de um direito natural revolucionário de base antropológica, e um direito ditado por uma casta de juristas que tinham o poder de dizer o que o direito, em última análise, por meio das fontes históricas que eles diziam que era. Então, isso, de certa forma, vai retardar as ideias liberais de chegarem na Alemanha durante muito tempo, né? Entre 1790 e 1871, a ideia de uma comunidade homogênea, nação germânica, era o elemento garantidor da unidade política do Estado e do direito, seja no campo da ciência política ou no campo das ciências jurídicas. Se a gente for parar para pensar, qual é o grande ganho, né? Qual é a grande modificação da ideia da Revolução Francesa? É a substituição da ideia de nação para a ideia de povo. Povo é um conceito político, não é um conceito sociológico, não é um conceito que diz que aqueles que participam da vida política do Estado são aqueles que a ordem jurídica simplesmente reconhece como tendo capacidade política ativa e passiva. Então, a nova ordenação liberal, ela coloca a base da constituição da sociedade no povo, que, por meio de seus representantes, criam a sua constituição e a sua forma de ordenação da vida. Nessa ideia de direito natural e também nessa ideia de escola histórica, né, nesse contramovimento alemão, o que dava unidade ao direito, né, ao direito não era o povo, e sim a nação germânica, né, era uma comunidade de sangue que compartilhava determinados valores, determinadas tradições, determinada língua, determinada religião. Então,
até 1871, esse era o fundamento de unidade do Estado e do direito alemão. A modernidade, né, essa modernidade, ela demora para chegar na Alemanha, mas ela vai chegando. Aos pouquinhos ela começa a entrar na Alemanha, e essa base de uma nação germânica ligada por elos, né, de sangue, de tradição, ela começa a ter que ser enfraquecida. Por quê? Porque chegavam pessoas que não eram alemães, né, eram judeus, franceses morando na Alemanha. Enfim, a gente não consegue mais criar um direito com base na ideia de nação quando a gente tem uma sociedade plural. Então, era necessário identificar um novo fundamento do direito, né? Então, o principal desafio nessa transição era justamente garantir a unidade do Estado alemão, era abandonar o conceito de nação germânica, identificar o povo como a base, né, o que dava unidade à nação, ao Estado alemão, e garantir essa unidade do Estado. O primeiro cara a fazer isso, a fazer esse movimento, foi um cara chamado Gerber. E daqui a pouco a gente já está entrando em Kelsen, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, Gerber, ele faz uma pequena diferença na sua forma de abordar a questão. Ele, ainda ali discutindo teoria do Estado, e no direito alemão o positivismo jurídico nasce na teoria do Estado, isso é muito importante, vocês já vão entender o porquê. O Gerber estava querendo, né, ele modifica a pergunta. Ao invés de entender o Estado alemão como uma energia, como uma comunidade homogênea ligada por elos, né, de tradição ou de cultura, o Gerber começa a fazer ele introduz uma ideia muito revolucionária que a gente utiliza até hoje, né? Para ele, o Estado nada mais era do que uma pessoa jurídica, tá? Assim como qualquer outra pessoa jurídica. E isso, para a época, foi revolucionário, tá? Então, o Gerber está preocupado em responder a seguinte pergunta: o que o Estado pode querer? Ele deixa de se preocupar tanto com uma questão de essência do Estado, ele fala, olha, o Estado é uma pessoa jurídica, ponto. Mas o que o Estado pode querer? E a gente tem que lembrar que essas revoluções liberais ela têm por finalidade o quê? Justamente proteger uma esfera do indivíduo contra a opressão do Estado, contra a opressão do clero, contra a opressão, enfim, da igreja, né? Então, a transição, né, não era mais que o Estado poderia querer tudo, era realmente criar uma ideia de proteção de esfera do indivíduo. E o Gerber começa, numa pegada liberal, ali no final do século XIX, a trazer essa ideia, até então inovadora no direito alemão, né? O que o Estado pode querer? Toda questão constitucional para Gerber, e essa foi a grande sacada, e olha como isso é atual, tá? Toda questão constitucional pode ser reduzida ao conteúdo, ao escopo, aos limites, aos órgãos, forma de atuação e procedimentos a serem adotados pelo Estado. A finalidade, portanto, é definir o conteúdo, né? Definir o conteúdo e o alcance do poder estatal, bem como definir por meio de quais órgãos e quais formas o Estado pode e deve expressar sua vontade. O Estado, assim, reconhecido como uma pessoa jurídica, né, deixa de ter na sua explicação recurso das categorias metafísicas tradicionais. E aí vem um outro cara, como herdeiro intelectual do Gerber, um gigante do direito alemão, né, que foi o Paul Laband. O que o Paul Laband faz? Olha só que interessante, pessoal. Havia uma Constituição do Império Alemão, né? Ou seja, o direito civil alemão ainda era ligado às ideias dos institutos, né, do direito romano, enfim, ainda não havia um código civil, mas havia toda uma metodologia desenvolvida para interpretar esses textos antigos no direito privado. Olha só o que o Laband faz. Ele pega essa metodologia do direito privado, de interpretar as fontes clássicas do direito, e transporta isso para onde? Para o direito constitucional. Ele fala, eu vou pegar essa mesma metodologia do direito, da escola histórica do direito, e vou colocar isso no direito constitucional. Ou seja, ele começa a fazer uma interpretação do texto constitucional, não com base em indagações filosóficas ou políticas, e sim com base em princípios lógico-formais. O caput, né, o parágrafo se interpreta de acordo com o caput, coisas que hoje para a gente são triviais, mas que para a época eram revolucionários. O que a gente começa a ver aqui, e aí sim é o surgimento realmente do positivismo na Alemanha. Olha como que o positivismo não nasce ao contrário da França e na Inglaterra, principalmente da França, no direito privado. Ele nasce na Alemanha no direito público, né? A ideia aqui era muito simples, que a criação de um instituto jurídico não poderia ser subordinado a um conceito metajurídico. Por quê, pessoal?
nada mais revolucionário na época do que conferir ao povo, por meio dos seus representantes no parlamento, o poder de voto, o poder de modificar todas as bases da estrutura social, né, da aristocracia, aquela forma antiga de regulamentação social. Então, o que Labande está querendo fazer aqui é empoderar o povo no parlamento, né, com todos os problemas teóricos, práticos, que a estrutura da democracia liberal podem apresentar, os problemas da representação, mas isso, para a época, era muito revolucionário, era tirar o poder da aristocracia e entregar o direito ao povo. Então, a ideia é essa, é que o direito, né, o instituto jurídico, ou seja, o direito positivo, não está subordinado a uma ideia de direito, né? A diferença também, outra ideia que o Paul Labande vai trazer, é a diferença entre o sentido... Oi? Quer que eu pare? Está ouvindo? Não, fui eu, foi minha internet que travou, achei que era a tua. Não, tá bom. Então vamos continuar. Outra ideia, né? Labande era um gênio, ele traz também outras ideias que a gente vai trabalhar ainda hoje como coisas triviais, a diferença entre lei em sentido formal e lei em sentido material. A importância de Labande para o direito público, né, para o direito do Estado alemão, foi tão grande que há quem diga que todo o direito do Estado na Alemanha está apoiado sobre os ombros de Paul Labande. E essa obra do Labande foi, de certa forma, o manual dos juristas ali durante o Segundo Império Alemão, de 1871 até 1914. O que vocês podem ver até aqui, por enquanto, a gente ainda não está falando de positivismo. Olha só que curioso. Tanto Gerber quanto Labande, eles não estavam preocupados em fazer uma meta-teoria do direito, eles estavam preocupados em resolver problemas concretos do direito constitucional alemão, ponto. Essa preocupação de desenvolver uma teoria jurídica, uma meta-teoria, é algo posterior. Nem Labande nem Gerber se consideravam positivistas, né? O que a gente começa a ver, e a gente chama nessa escola de Gerber-Labande, que a escola Gerber-Labande era uma escola do direito público, né, do direito do Estado alemão, o que a gente começa a ver ali é uma tendência no direito público alemão de superar uma teoria jurídica impregnada de conceitos metafísicos, aristocráticos, idealistas, e a consolidação de uma teoria formal do direito, ou seja, uma metodologia que a gente pudesse utilizar e aplicar o direito positivo sem recorrer a essa ideia de direito. A tarefa do direito, a tarefa do jurista, né, de acordo com essa escola Gerber-Labande, é sistematizar e interpretar o direito positivo, imposto e criado por uma autoridade imposto e criado previamente por uma autoridade política. Surge, portanto, na Alemanha, por meio dessa escola Gerber-Labande, que a gente talvez denomine como a primeira versão do positivismo alemão, né, que é o positivismo estatutário. Da mesma forma que a primeira forma de positivismo francês tenha sido ali a escola da exegese, na Alemanha, não. A primeira escola tipicamente alemã do positivismo foi o positivismo estatutário, que nada mais é do que a continuidade desse pensamento do Gerber-Labande. É nesse momento da história da Alemanha que o positivismo jurídico o seu movimento começa a surgir como uma teoria consciente de si mesma. Gerber-Labande, né, a escola Gerber-Labande, não estava preocupado em descrever o direito, né? Eles eram preocupados em analisar, em resolver problemas concretos do direito constitucional, do direito público alemão. Mas alguns observadores posteriores, contemporâneos a Gerber-Labande, começaram a verificar que aquela metodologia ela serviria, de certa forma, para explicar o direito em qualquer lugar do tempo, em qualquer lugar do espaço, né? Então começa a surgir uma meta-teoria do direito do Estado, ou seja, uma teoria do direito, uma teoria sobre a teoria do direito. E aí é nesse momento que a teoria do direito surge, né, como uma teoria consciente de si mesma, ou seja, nesse momento que surge o positivismo jurídico. Quais são os objetivos do positivismo jurídico? Eliminar a autoridade da lei natural, ou seja, entregar ao parlamento a possibilidade de legislar sobre qualquer coisa. Tá? 2, profissionalizar a ciência do direito através de conceitos objetivos. 3, conferir ao Estado como legislador plena autoridade. E 4, compreender a Constituição como uma verdadeira lei. E aqui eu faço um parêntese, né? Eu vejo esse movimento do direito, do neoconstitucionalismo, eu já vi algumas pessoas falando isso nos meus últimos 20 anos, que a grande diferença do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, é reconhecer a dignidade da Constituição como uma verdadeira lei. Desculpa, esse pessoal está no mínimo 100 anos atrasado. Tá? Gerber-Labande já faziam isso há 100 anos lá na Alemanha. Então, não há nada de novo, não há nada de antipositivista nisso.
qual é a grande consequência desse movimento? É a despolitização da teoria do direito e do Estado. Isso não significa, que eu vou fazer um parêntese, a despolitização do direito ou a despolitização do Estado. Significa a despolitização de uma teoria, de uma descrição sobre o que o direito ou o que o Estado são. Basicamente, nesse momento, pessoal, a gente consegue enxergar de uma forma muito clara que a teoria do direito, por enquanto, ela ainda estava ali dentro do ventre da filosofia do direito, mas nesse momento a gente consegue ver uma distinção muito clara. Se a filosofia do direito, como uma ciência especulativa legítima, está preocupada em entender o direito como o direito deve ser, existe também uma outra forma de abordar o fenômeno jurídico, que é a teoria do direito. Ela não está preocupada em entender como o direito deve ser, e sim entender como o direito efetivamente é. É nesse contexto que surge Kelsen e a sua teoria pura do direito. Qual é a ideia que Kelsen vai trazer? Né? Qual era a angústia de Kelsen e que, de certa forma, é a minha angústia até hoje? Olha só que interessante, Kelsen escreve em 1934. Desprovido de qualquer espírito crítico, a ciência jurídica tradicional, da forma como a mesma tem se desenvolvido ao longo dos séculos XIX e XX, tem se misturado com a biologia e com a psicologia, com a ética e com a teologia. Hoje, não há nenhuma ciência específica sobre a qual o jurista não se considere incompetente para investigar. Os juristas acreditam que podem melhorar o seu prestígio científico precisamente por empréstimo de outras disciplinas. Mas, com isso, é a verdadeira essência da ciência jurídica que está sendo perdida. Nós, juristas, né, somos uma categoria, talvez porque a gente lide com poder, um pouco arrogante. Né? Nós não conhecemos nada sobre biologia, sobre psicologia, sobre ética, mas a todo momento nós somos chamados, sobre economia, mas a todo momento nós somos chamados a resolver questões que não têm nada a ver com direito, cuja a essência maior está em outra ciência. Então, a ideia de Kelsen é tentar identificar, é tentar separar esses ramos de conhecimento e dar uma dignidade científica à própria ciência do direito. Ou seja, falar para o jurista, olha, o campo de conhecimento seu é muito menor do que você acha que é. Né? Então, é essa ideia, essa ciência que Kelsen vai tentar criar. Então, basicamente, surge a teoria pura do direito. É um projeto, né? A teoria pura do direito não é um livro, na verdade, o meu filho quis participar aqui da nossa live, da nossa transmissão, peço desculpa, mas quem tem cachorro sabe como é. Enfim, a ideia, né, o que surge ali, o movimento de Kelsen é exatamente esse. O objetivo dele é criar, dar dignidade à ciência do direito, explicar não as tendências endereçadas à formação do direito, mas as tendências dirigidas exclusivamente ao conhecimento do direito e aproximar, o tanto quanto possível, os seus resultados do ideal de toda ciência, objetividade e exatidão. Gente, nessa época aqui, a teoria, né, a física quântica estava bombando, enfim, as ciências naturais estavam cada vez mais trazendo novos conhecimentos, e o que Kelsen falava é que a ciência jurídica estava, de certa forma, estagnada, porque ela ainda não havia conseguido se libertar dos grilhões da ideologia. O que Kelsen vai tentar, então, pessoal, é construir uma teoria jurídica purificada da ideologia política e de alguns elementos da ciência natural. Esse é o objetivo de Kelsen. Ou seja, Kelsen, herdeiro dessa tradição Geber-Laband, embora Kelsen tenha vários escritos sobre teoria do direito do Estado, direito constitucional, Kelsen é talvez o primeiro teórico na Alemanha, não vou dizer o primeiro, mas um dos primeiros, a tentar realmente fazer uma meta-teoria do direito. Uma teoria do direito não válida apenas para o direito público, mas também válida para o direito privado, válida para qualquer país, em qualquer lugar do tempo, enfim, essa é a aspiração de Kelsen. E qual é a ideia dele? Aqui eu vou fazer um parênteses. Na filosofia do direito, existem duas questões fundamentais. Tá? Primeira é a resposta a uma questão. Qual é a relação entre direito e moral? E essa relação ela é respondida pela tese da separação. Existe uma relação entre direito e moral? Se existe, qual é essa relação? De outro lado, outra pergunta fundamental da filosofia do direito diz respeito à tese da normatividade. O direito deve ser entendido como parte da realidade do ser ou de um dever ser, ou seja, o direito é algo que deve prescrever a conduta dos homens, né? Ou ele se esgota ali na realidade de como o direito efetivamente é.
Olha só que curioso, por isso que eu não consigo explicar Kelsen sem fazer aquela introdução de direito natural, de escola histórica. Tá? É impossível. A gente entende, que nem aquele retrato que eu fiz ali da Mona Lisa, a gente entende Kelsen de uma forma muito borrada se a gente não faz essa introdução. De um lado, a tradição do direito natural vai responder à tese da separação com uma resposta negativa, ou seja, não há separação entre direito e moral. De outro lado, na tese da normatividade, a escola de direito natural vai falar que o direito deve ser entendido como norma, ou seja, o direito ele é prescritivo, ele prescreve e exige uma conduta humana. De outro lado, a escola histórica, né, ele respondia a essas questões de uma forma um pouco diferenciada, ou melhor, um pouco não, totalmente diferenciada. No que diz respeito à tese da separação, a escola histórica defendia sim que há uma separação entre o direito e a moral. Claro, né, era muito perigoso deixar, para esse movimento conservador, deixar ali um direito natural antropológico se consolidar. Então, era muito caro para a escola histórica refutar o direito natural. Todavia, da mesma forma que a escola histórica não aceitava um direito natural, ela não encarava o direito como algo que pudesse modificar a realidade social, ou seja, o direito era parte da sociedade como ele é hoje, ou seja, o direito é um fato. O curioso é que Kelsen vai fazendo exatamente um meio termo entre essas duas escolas, entre essas duas formas de compreensão do direito. No que diz respeito à tese da separação, Kelsen vai adotar uma premissa evidentemente idêntica da escola histórica. Kelsen vai falar que, sim, moral e direito são coisas distintas, têm conexão, mas são coisas ontologicamente distintas. Todavia, no que diz respeito à tese da normatividade, Kelsen vai dizer, ao contrário dos positivistas da época, né, que direito é norma, que direito tem uma pretensão normativa de conformação da realidade. E olha só, não sou eu que magicamente identifiquei isso. O próprio Kelsen escreve sobre isso em 1960. Uma teoria jurídica positivista, essa teoria pura que Kelsen está tentando edificar, é posta perante a tarefa de encontrar entre dois extremos, ambos insustentáveis, um meio termo correto. Um dos extremos é representado pela tese de que, entre a validade como um dever ser e eficácia como um ser, não existe conexão de espécie alguma, que a validade do direito é completamente independente da sua eficácia, que é o que defende a escola do direito natural. O outro extremo é a tese de que a validade do direito se identifica com a sua eficácia, que era uma ideia cara à escola histórica do direito. O que Kelsen vai falar, então? O objeto da minha ciência jurídica é a norma jurídica. E isso é muito importante, pessoal. Quando a gente fala em teoria pura do direito, a gente não está falando em teoria do direito puro. A pureza qualifica não o direito, qualifica a teoria. Isso é muito importante, poucas pessoas se dão conta disso, né? O que Kelsen vai falar é que o direito, sim, ele tem uma tridimensionalidade, ele é composto por fato, valor, norma, ou seja, a realidade do direito é essa miscelânea, né? Essa salada misturada. Mas o objeto de uma ciência do direito não é essa salada completa, é apenas uma fatia dessa salada, talvez apenas o alface dessa salada. O objeto da ciência do direito não são os fatos sociais ou a valoração dada aos fatos, mas sim uma esfera autônoma de sentido, que é, para Kelsen, a norma jurídica. Talvez a gente possa falar, né, que há também espaço para uma sociologia do direito, para entender o direito enquanto fato social, e também uma filosofia jurídica, uma filosofia do direito para entender o direito como um valor, né, como o direito deve ser, como o direito pode melhorar. O que Kelsen está falando aqui é que essa realidade plurima do direito, né, do direito como ele é, a gente, enquanto cientista do direito, ou seja, alguém que quer apenas descrever o direito como ele é, deve se ater não aos fatos, não à valoração dada aos fatos, mas apenas a essa esfera autônoma de sentido, que é a norma jurídica. Então, basicamente, o que transforma um fato natural num fato jurídico não é a sua faticidade, o seu ser natural, a sua valoração, se ele é bom, se ele é mau, mas sim o sentido subjetivo que está ligado a esse fato, a significação que esse ato possui. E aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo, né? E aqui eu vou até diminuir aqui para tentar, para eu poder olhar aqui a câmera. Eu gosto sempre, nesse momento, de
contar com a participação dos alunos, tá? Vamos supor o seguinte exemplo. A gente está só olhando o fato, tá? Qual é o fato? Determinada pessoa, numa sala, determina que uma outra pessoa seja morta. Vem uma terceira pessoa, leva essa pessoa para uma outra sala e corta a cabeça dela. A gente está diante de um homicídio ou de uma execução de uma pena de morte? Apenas olhando o fato, pessoal. Alguém quer arriscar alguma coisa? A gente está... Isso é um crime de homicídio ou é uma mera execução de uma sentença? Hein? Ninguém quer... Oi, boa noite. Oi, Eunice. Diga para a gente, o que você acha? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Você já deu um elemento fundamental para a resposta. É necessário um ponto de vista. É necessário um referencial que dê sentido a esse ato, certo? Sem isso, no simples fato, a gente não consegue identificar. Talvez no puro valor, se você, né, entende que o homicídio é sempre, nunca pode ser feito, talvez você vai dizer que até mesmo ali uma execução de um juiz, né, foi um crime, né, porque você é contra a pena de morte. Mas, assim, quando a gente vai olhar, a gente sempre vai necessitar de um referencial. Essa é a sacada que Kelsen tem. Dizer se aquele ato é uma sentença ou é uma execução, só pode ser falado, a gente só pode fazer uma afirmação desse tipo se a gente tiver um referencial. E qual é o referencial? É a norma. Ou seja, o que qualifica um ato como jurídico ou não jurídico é a norma jurídica. Existe sempre uma norma jurídica que atribui sentido a esse fato. Então, se a pessoa que estiver executando, né, determinando essa morte, for um juiz legitimamente investido dentro de um sistema constitucional que reconheça a pena de morte como uma pena possível, a gente está falando ali de uma execução de sentença. Se a gente tiver ali, né, um traficante colocando, né, apenando algum desafeto com o homicídio, nós não teremos, ainda que o traficante queira que o ato dele seja uma sentença do crime, o ordenamento positivo, né, não vai reconhecer a validade desse ato, ou seja, esse ato não vai ter validade como um ato jurídico. E aí eu volto aqui à minha apresentação. Eunice, muito obrigado, viu? Deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Então, olha só, pessoal, que legal. Isso vai lá para o fim, enfim. Isso acontece. Vamos lá rapidinho. Então, o que acontece, pessoal? Olha só o que Kelsen vai falar. A gente precisa desse referencial, né? Uma norma jurídica não recebe, portanto, a qualificação de jurídica porque ele tem um determinado conteúdo, e sim porque ela foi produzida de acordo com uma outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por outra norma, e assim por diante. A gente já começa a entender, né, a ideia da pirâmide de Kelsen. E Kelsen vai entender que esse ato do juiz, essa sentença do juiz, também é uma norma, que o contrato também é uma norma. Todo ato jurídico, na verdade, quando ele tem embasamento numa outra norma jurídica, ele é uma norma. Pode ser uma norma que, eventualmente, vai regular apenas um caso concreto, mas, para Kelsen, esse juiz, quando ele dá uma sentença lá num caso concreto, o juiz ele está criando uma norma para aquele caso. Então, a atividade jurisdicional, por exemplo, para Kelsen, nunca vai ser uma atividade de mera subsunção. Olha só que legal. Muita gente já deve ter ouvido falar aqui, com certeza não pelo Adroaldo, né, pelas aulas do Adroaldo, mas já devem ter ouvido falar que o positivismo e Kelsen defende uma subsunção, uma aplicação automática. Não. Kelsen aqui, pelo contrário, ele está falando que essa norma, quando o juiz aplica uma sentença, ele está criando norma também, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E olha só, o que o Kelsen está falando? Que toda norma é válida porque ela tem, não porque ela é boa, é ruim, enfim, e sim porque ela foi produzida de acordo com uma outra norma, que, por sua vez, também é produzida por uma outra norma. Quando a gente fala em pirâmide de Kelsen, ela, na verdade, traz uma imagem errada. Por quê? Porque a pirâmide traz uma ideia de algo estático.
A teoria de Kelsen não tem nada de estática, ela é dinâmica, e Kelsen, inclusive, usa esse termo para descrever essa parte da sua teoria, que é a dinâmica jurídica, ou seja, a capacidade que o direito tem de regular a sua própria criação. É lógico, né? E aqui tem um problema que eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que a gente, né? Por que uma sentença de um juiz é válida? Bom, porque existe uma lei que conferiu poder para o juiz para declarar uma sentença. De outro lado, por que a lei é válida? Bom, porque a Constituição outorgou poder ao parlamento para legislar sobre direito penal. Bom, por que uma Constituição é válida? E aí Kelsen vai fazer uma retirada estratégica. Eu não vou entrar muito no detalhe da norma fundamental, porque é uma questão filosófica até hoje não satisfatoriamente respondida, né? Mas, enfim, basicamente com a ideia de Kelsen. Vamos supor que eu e o professor Adroaldo criamos aqui a nova Constituição brasileira. A Constituição mais linda e mais perfeita, que todos nós aqui da turma concordemos que essa Constituição deve ser a Constituição brasileira. Ela vai ser a Constituição brasileira? Alguém no país, talvez além de nós dois, eu e Adroaldo, vai seguir essa Constituição? Não. O fato é que a Constituição de 88 é a Constituição válida. O que Kelsen vai falar é que chega um momento que a gente não precisa mais fazer um retorno ao infinito. Existe um dado que é um dado objetivo, que é que a Constituição de 88, por mais que determinada norma não seja seguida, por mais que a gente não goste, enfim, ela é o referencial das decisões. Ou seja, toda autoridade jurídica, quando decide, ninguém vai nenhuma autoridade vai se colocar lá a minha Constituição com o professor Adroaldo. Vamos fazer como referencial normativo a Constituição de 88. Então, a ideia de norma fundamental para Kelsen é apenas essa pressuposição, ou seja, nós podemos pressupor que a Constituição brasileira de 88 é a Constituição válida, e ela outorga poder ao parlamento, que, por sua vez, outorga poder ao juiz, que, por sua vez, pode criar uma norma individual para o caso concreto. Essa é a ideia da norma fundamental. Então, a ideia, né, é basicamente a norma fundamental, ela tem uma finalidade funcional dentro do sistema do Kelsen. A gente não precisa ir além disso para explicar o direito como ele é, né? Ela tem uma função ali de evitar esse regresso ao infinito. E olha só que outra questão. Rodrigo, oi. Deixa eu te interromper para aproveitar também aí a sua experiência, claro, e ouvir o que é que você pensa de uma observação sobre a norma fundamental. E você falou uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, às vezes o pessoal especula demais a discussão sobre a norma fundamental e ela é basicamente, eu concordo com você, essa espécie de como é que eu diria, um critério epistemológico, né? E eu gosto muito da ideia também de que ela serve à própria pureza da teoria. É isso. Ela é formal o suficiente para manter a teoria pura. E outra coisa, Kelsen está com isso, reconhecendo a dimensão normativa do direito, sem recorrer a uma ideia de direito, né? Ou seja, um conteúdo material. A norma ela é apenas formal, ela tem apenas uma única função, dar, né, autorizar, permitir com que a gente faça um conhecimento jurídico. E aqui a gente vai ver em várias ciências existem normas fundamentais, né? Na teoria política, por exemplo, o contrato social. Ninguém assina um contrato social. Mas a ideia de contrato social pressupõe o quê? Um compromisso, né? Que nós vamos enxergar uns aos outros não como inimigos, e sim como adversários, né? Como pessoas com uma dignidade discursiva e que a gente pode encontrar opções, formas de vida para conviver. É óbvio que ninguém nunca assinou nenhum contrato social, mas essa ideia ela é poderosa porque ela consegue explicar todo o desenvolvimento da democracia liberal. No direito internacional, por exemplo, a ideia de soberania também é altamente questionável, mas sem ela você não explica as relações internacionais. Então, assim, todo conhecimento pressupõe, em alguma medida, alguma pressuposição, sem o qual a gente não consegue fazer o conhecimento desenvolver. E aí essa é a função básica da norma fundamental para o Kelsen, essa função realmente instrumental. A gente não precisa ir além disso para construir. Alguém aqui vai dizer que a Constituição válida foi essa Constituição que eu acabei de criar com o professor Adroaldo? Não. Alguém aqui vai ter dúvida? A Constituição válida no Brasil é a Constituição americana? Não. A gente pode dizer
assim, né, quem tem um viés mais, talvez, progressista, dizer que o Brasil é lacaio dos Estados Unidos, enfim. Mas o referencial das decisões é a Constituição brasileira. Isso é inegável, né? Então, essa é a ideia da norma fundamental. Eu, particularmente, acho uma solução brilhante de Kelsen. Ela tem problemas filosóficos, não vou dizer que não, mas como qualquer teoria, pessoal, sempre que a gente vai olhando, nenhuma teoria é perfeita, ela sempre tem uma finalidade de escrever a realidade, e ela tem um campo bom, né, que nem um óculos, né, que nem um binóculo, você consegue, é que nem o nosso olho humano, né, quem já estudou um pouco de neurobiologia sabe que, na verdade, essa parte aqui ao redor do nosso olho ela é reconstruída pelo cérebro. Existem vários truques esqueci o nome, mas de visual, né, enfim, que você demonstra como que você não tá, como que você está vendo coisas que realmente não existem. Por quê? Porque o cérebro reconstrói essa parte. Então, a ciência é mais ou menos isso, é um instrumento que a gente, dependendo da metodologia, da abordagem, a gente consegue enxergar muito bem, explicar muito bem o fenômeno, mas ele perde um poder descritivo nas beiradas, né? Então, a norma fundamental ela tem uma finalidade de, olha, a partir daqui, meu amigo, é com a teoria política, é com a sociologia do direito, não é com a minha ciência. Você vai precisar de outra lente e de outro óculos para enxergar essa ideia. Então, basicamente, né, a ideia, né, a primeira ideia eu estou com medo de voltar lá para o início. Vai voltar para o início. Da próxima vez eu vou deixar minimizado mesmo, tá, pessoal? Então, qual é a ideia de Kelsen? A primeira ideia é essa, né? É falar que... deixa eu pegar aqui. A ideia da norma fundamental é essa. A gente via, assim, sinceramente, eu acho que a gente já perdeu tempo demais com a norma fundamental. A norma fundamental tem essa função, permitir o conhecimento do direito como um sistema escalonado, onde normas superiores condicionam, criam as condições de validade das normas inferiores. Outra questão também interessante, que a teoria keuseniana vai dizer, né, vai trazer para a gente, é a possibilidade da anomia. Né? Vamos supor que essa minha Constituição que eu acabei de criar com o Adroaldo, vocês concordem. Daqui a pouco o governador do Estado do Rio concorda. Não, essa é a Constituição do Brasil. Daqui a pouco o judiciário aí de Alagoas. Não, essa é a Constituição brasileira. Vai ter um momento em que essa Constituição que nós acabamos de criar vai estar em disputa com a Constituição de 88. Né? O que vai acontecer? Essas constituições vão brigar. Vai ter ali uma disputa política para saber qual Constituição é a Constituição daquela sociedade. E aí que Kelsen vai dizer da revolução. O que é a revolução para Kelsen? Revolução acontece sempre que uma ordem jurídica de uma comunidade é anulada e substituída de maneira não prevista pela ordem anterior, né? Essa nova ordem ela se impõe. Então, revolução para Kelsen é o termo técnico, tá? E não, aqui revolução não é se é bom ou se é ruim, é um termo jurídico. Revolução ocorre sempre que uma nova ordem jurídica se coloca como ordem jurídica em vigor de uma maneira não prevista pela ordem anterior. Então, a palavra golpe, por exemplo, pode existir dentro da teoria política, mas dentro da teoria do direito, né, enquanto uma teoria ciência que se faz descritiva do direito, é uma palavra que não faz o menor sentido golpe, porque golpe tem uma conotação política. E a ideia aqui é simplesmente essa sucessão de ordens jurídicas. O que vai acontecer é o seguinte, essas ordens estão em disputa. Você, um juiz que é determinado a decidir, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer à Constituição de 88 ou vai recorrer a essa nova Constituição que eu, Adroaldo, acabamos de escrever? E olha só que interessante. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Revolução dos Cravos, né? Muito interessante. Um ato desse Joaquim Santos, ele colocou lá, né? Senhor diretor-geral, informo que no dia 25 de 74, vários funcionários faltaram ao serviço, invocando ter ocorrido uma revolução no país. Esclareço que essa revolução não foi autorizada superiormente, não vendo qualquer justificativa para as faltas, tanto mais que o serviço se atrasou consideravelmente. Como na legislação vigente não estão previstas faltas pela ocorrência de revoluções, submeto o assunto a seu alto critério, na certeza de que o mesmo merecerá atenção devida. Meu irmão, isso é espetacular. É espetacular. É muito bom, muito bom. Assim, vai fazer o quê, né? O que você, como autoridade jurídica, assim que acabou de ter uma revolução, vai fazer? Vai se comportar com base no referencial normativo anterior ou no novo? Cada uma vai fazer de um jeito. Enquanto não tiver uma certa estabilidade, que não for se consolidar uma certa maioria
perante uma ordem constitucional, ao que Kelsen chama aqui de anomia. Não há norma jurídica, a gente está falando de uma situação política bruta, não há direito, né, a ser analisado. Só vai haver direito a partir do momento que uma dessas constituições em conflito se estabilizar. E a gente vai reconhecer que aquela norma é a norma fundamental da comunidade, né? Então, outra coisa, né, e aqui é importante, vamos trazer mais um pouco a ideia da dinâmica jurídica de Kelsen. A norma, né, jurídica apresenta para Kelsen, portanto, essa perspectiva dinâmica, entendida como uma função que o direito tem de regular a criação de outras normas jurídicas. Essas limitações podem ser orgânicas, formais e materiais. Olha, pessoal, quem estudou controle de constitucionalidade aqui, vocês já estudaram, Adroaldo? Essa turma já estudou direito controle de constitucionalidade ou ainda não? Sabe dizer? O microfone. Essa turma é do 7º período, Já. tá? Já. Então, olha só. É que filosofia do direito é no 7º período, aqui no meio do curso. Então, ele já tem esse conhecimento básico aí. É muito legal. O que é ótimo. O que é ótimo. Então, olha só que legal. Quem estudou direito constitucional já entende essa ideia dinâmica jurídica, né? Olha como que a teoria do Kelsen explica bem coisas que a gente usa no dia a dia. Então, basicamente, essa ideia, essas limitações da norma superior podem ser orgânicas, ou seja, quanto ao órgão responsável, podem ser formais, quanto à forma, né, o procedimento, ou materiais, quanto ao conteúdo a ser tratado. Então, a ideia é que a validade de uma norma inferior está vinculada à norma superior. Necessariamente no aspecto formal, quer dizer, quanto ao modo de sua produção, órgão competente, procedimento previsto, e, eventualmente, no aspecto material, referente aos limites do seu conteúdo. A norma superior pode apenas delegar poder para a autoridade inferior e não colocar nenhum limite de conteúdo. E olha só que curioso. O que a gente pode trazer, né, extrapolando a teoria do Kelsen? Kelsen fala isso. Se a Constituição tivesse apenas um dispositivo que reconhecesse a uma autoridade jurídica o poder de criar normas jurídicas, nós estaríamos diante de uma Constituição. Se a Constituição aceita pelo povo brasileiro, se vem uma nova Constituição e fala, olha, compete ao Congresso Nacional legislar, criar normas. Se a Constituição tivesse apenas esse dispositivo e ela fosse aceita, né, fosse aplicada, fosse internalizada pelos agentes jurídicos, ela seria uma Constituição. Então, essa é uma outra, extrapolando a teoria do Kelsen, a gente vai levar também essa ideia. Então, olha só que interessante. O que Kelsen vai trazer é que a norma jurídica, na verdade, atua como uma moldura. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando um juiz está presente ali, tem que julgar um caso concreto de um homicídio, ele vai olhar no Código Civil, vai olhar na Constituição, ele não vai ver a resposta concreta para aquele caso que ele tem que resolver. Vocês concordam? O que a autoridade judiciária vai ver é uma moldura. Tá? O que ele vai ver? Olha, a Constituição garante a vida e a liberdade, mas delega ao parlamento o direito, a competência para legislar sobre direito penal, retiradas ali, né, os conteúdos de pena de banimento, pena de caráter perpétuo, pena de morte, pena cruel, ou seja, reconhece que esses dois valores devem ser preservados e tutelados pelo Estado, mas delega ao parlamento a decisão de como fazer a conformação entre esses dois valores, quando eles entram em conflito. Note-se que o parlamento sequer estaria obrigado a legislar. O parlamento simplesmente poderia falar que não, eu não vou legislar sobre isso, e o caso de conflito entre liberdade e direito à vida vai ser resolvido, né, cada um da sua própria maneira, em um abraço. Mas o parlamento não fez isso. O que o parlamento fez? Tipifica o direito, né, no direito penal, no exercício da sua competência, o crime de homicídio. Então, vai lá a pena simples, homicídio simples, 6 a 20 anos. O parlamento recebe o poder da Constituição, ele não pode tipificar a conduta como pena de morte, como pena de caráter perpétuo, mas ele tem ali uma moldura de atuação que o parlamento, por um ato político, entende que para os crimes de homicídio simples, 6 a 20 anos seria uma boa pena, e dá também ali alguns critérios light para o juiz na hora de aplicar o direito. Ou seja, o parlamento exerce a sua competência, tipifica a conduta e fala, juiz, no caso de conflito entre vida e liberdade, você está autorizado a aplicar uma pena de 6 a 20 anos.
O juiz, por sua vez, quando olha ali no caso concreto, ele está duplamente vinculado. De um lado pela Constituição, de outro lado pela lei, mas ele tem uma certa liberdade. Ele pode aplicar 7 anos, pode aplicar 7 anos e 2 meses, né? Não é uma fórmula matemática. Então, dentro dessa moldura, o que o juiz vai fazer? Ele está atuando ali de forma política, atuando de acordo com seus valores, de acordo com as suas crenças. Ele está tendo ali um ato estritamente político. Ele não está apenas aplicando mecanicamente uma norma, né? Isso acontece não apenas no direito penal, mas todo direito. Sempre que a legislação utiliza palavras abertas, né? Boa-fé, o que ela está fazendo, de certa forma, é entregando ao juiz, à autoridade, que para quem o poder foi delegado, a possibilidade de dizer o que ela entende que é, por exemplo, boa-fé, né? Então, ou seja, todo ato de aplicação também é um ato de criação do direito. Olha só que legal. O juiz, quando ele está aplicando uma lei ali no caso concreto, ele está, de certa forma, em maior ou menor escala, criando também o direito. E aí o Kelsen vai fazer uma distinção entre duas formas de você interpretar o direito, e isso para a gente é muito importante, tá, pessoal? É o que ele vai chamar de interpretação científica, que é o que o jurista faz, e uma interpretação autêntica, que é o que a autoridade do caso concreto vai fazer. Qual é a diferença entre uma interpretação científica e uma interpretação autêntica? Alguém quer participar e dar uma sugestão e falar um pouco e arriscar alguma coisa? Vamos lembrar que quando a gente fala de ciência, a gente está falando de descrição. Tá? Então, se nós temos, por exemplo, Maria matou José com uma facada, uma pessoa que vai apenas descrever o direito do brasileiro, o que um cientista vai poder falar sobre esse caso? Quem ligou o microfone aí para falar? Ninguém? Olha só o que alguém que está fazendo uma mera descrição do direito vai poder falar. Dado que a Constituição brasileira garante, né, tutela o direito à vida e o direito à liberdade, proíbe as penas de morte, de banimento, de caráter cruel, e delega ao parlamento a competência para legislar sobre direito penal. Dado que o parlamento, no exercício da sua competência, tipificou a conduta de homicídio simples com 6 a 20 anos de reclusão, um juiz pode aplicar uma pena restritiva de liberdade de 6 a 20 anos. A gente, enquanto cientista, está falando o que o juiz está fazendo ou vai fazer no caso concreto? Não. Enquanto cientista, a gente apenas está descrevendo o direito positivo brasileiro. Eu consegui descrever o positivo brasileiro apenas no que diz respeito ao seu sistema autorreferencial. A partir do momento que o juiz cria uma norma, aí eu vou poder falar, dado que a Constituição, blá, 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 dado que o parlamento, blá, 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 delegou ao juiz, dado que o juiz, no exercício da sua competência, no caso concreto, vai se aplicar uma pena de 6 anos a 7 anos, enfim. Eu, como cientista, posso falar isso apenas a partir do momento em que a norma é criada. Antes da norma ter sido criada, enquanto cientista, eu não posso falar nada. E essa é a diferença, para Kelsen, entre uma interpretação científica e uma interpretação autêntica. A interpretação autêntica é aquela que a autoridade dá. É aquela autoridade que, quando recebe uma determinada competência, ela, naquele caso, vai decidir. Isso é muito importante para a gente. Kelsen, gente, está fazendo uma análise científica. Ele não está querendo dizer, no caso concreto, como cada juiz vai decidir. Não. Kelsen não está preocupado em fazer uma dogmática jurídica, analisar o sistema brasileiro, como os juízes efetivamente julgam, quais são os motivos que os juízes efetivamente usam. Não, ele está preocupado em fazer, repito, uma ciência pura, uma descrição de todo e qualquer direito, apenas se recorrendo a essa dimensão normativa. E olha só, Kelsen conseguiu. Kelsen conseguiu fazer uma descrição do direito. Com esse instrumental de Kelsen, nós conseguimos fazer uma descrição do direito brasileiro apenas olhando a norma, sem fazer uma análise do valor, sem fazer uma análise do fato. Olha só que poderosa essa metodologia que Kelsen criou. Então, essa é a ideia, né? Nós temos um problema aqui que eu não vou entrar, tá? Que é um dos problemas mais complicados da teoria pura do direito, que é o problema do erro, né? Como a gente viu, o juiz está ali limitado à moldura. Vamos supor que o juiz decida
Fora da moldura, um juiz vai e aplica a pena de morte em alguém. Mas isso é inconstitucional. Inconstitucional? Eu recorri. Chega o tribunal e mantém a pena de morte. Mas isso é um absurdo, isso ofende a dignidade humana, a Constituição expressamente veda a pena de morte, a gente entra com recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal vai e mantém essa decisão. Qual é a diferença dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista descritivo, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a validade da pena de morte, ou uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal que foi proferida dentro dos limites da moldura? Do ponto de vista descritivo, não há diferença nenhuma. E aí Kelsen vai criar lá, né, a ideia de que isso é complexo, eu só quero falar para vocês que existem, esse talvez seja um dos principais calcanhares de Aquiles da teoria puro direito. Que Kelsen vai falar o seguinte, que na verdade a norma ela não obriga o juiz, ela contém uma mera autorização. O juiz pode aplicar a norma se ele quiser. A norma é obrigatória apenas e na medida em que existe uma outra norma que preveja uma sanção para aquela autoridade que deixe de aplicar a norma. Ou seja, se o juiz deixa de aplicar a norma e existe uma outra norma que fale que aquela atividade do juiz de não aplicação de norma é um ilícito, nesse caso o juiz estaria obrigado, mas nunca de acordo apenas com a norma que o próprio juiz tem que aplicar. Tá bom? E aí tem um problema, enfim, há uma discussão, há um racha dentro dos kelsenianos, Merkel vai criar uma teoria, que é um aluno do Kelsen vai tentar explicar de uma outra forma, mas, enfim, isso é um problemaço dentro da teoria pura direito, mas, pessoal, é o que eu estava falando com vocês, a metodologia de Kelsen, ela explica muito bem o grosso, né? Quando a gente chega nas situações limites, ela começa a ter problemas, talvez, de explicar alguns pontos. E o que eu quero trazer aqui para vocês não é uma defesa, quer dizer, é uma defesa intransigente de Kelsen, porque eu sou kelseniano, mas eu não estou querendo falar aqui que Kelsen tem a resposta para tudo. Essa metodologia dele, em alguns pontos, vai ter alguns problemas de explicar a realidade, como qualquer outra teoria, como qualquer outra abordagem que a gente pretenda fazer. Entenderam? O que importa aqui não entrar tanto nessa questão, e sim entender que toda teoria tem sua limitação explicativa, né? Tem a sua limitação do que ela consegue explicar. Então, e aqui? Então, olha só que curioso. O que a gente normalmente entende, né? O que normalmente pintam para a gente como positivismo, é que existe uma grande diferença entre criação e aplicação do direito. A criação do direito só existe na Constituição, na lei e no decreto. E o ato administrativo e o ato de execução é sempre um ato de mera execução. O que Kelsen vai fazer é subverter isso completamente. O que Kelsen vai fazer é demonstrar que criação e aplicação são a mesma coisa. O que vai acontecer é que em determinadas camadas do edifício jurídico, o campo da criação é maior. E em outros, o campo da aplicação é maior ou menor. Então, quando a gente está falando de Constituição, né, do poder constituinte originário, a gente está falando apenas em criação do direito. Naquele momento, não há qualquer tipo de aplicação de um direito pressuposto. Quando a gente, por outro lado, está falando do ato de mera execução, do carrasco que corta a cabeça do condenado, ali também não há nenhuma criação, né? Talvez se ele impunha um machado mais para a direita ou mais para a esquerda, mas, enfim, não há norma, né? Há apenas fato. Então, o que Kelsen vai fazer é subverter essa ideia de que existe uma diferença ontológica entre criação e aplicação do direito. Na verdade, são lados da mesma moeda. Toda norma é criada por indivíduos que desempenham funções de criação jurídica definidas por outras normas jurídicas. E olha só outra subversão que Kelsen faz do pensamento tradicional. Os poderes do Estado, que as teorias tradicionais apontam como funções estatais distintas, legislativo, executivo e jurisdicional, não passam de uma única função estatal de criação jurídica. Ou seja, não existe diferença ontológica entre função legislativa, função executiva, função jurisdicional. Todas essas três funções, na verdade, são uma única função estatal de criação de normas jurídicas. Olha que legal. Além disso, como se não bastasse, Kelsen também vai fazer uma outra... Embora Kelsen tenha tirado a política da ciência do direito, a teoria kelseniana é talvez a que melhor explica a relação entre direito e política. O que Kelsen vai dizer é que existem momentos, né, por exemplo, no legislador constitucional, em que o espaço da política é absoluto.
quando se vai criar uma norma, né, uma Constituição de determinado país, talvez o legislador constitucional possa estar limitado pelo direito internacional, mas ainda assim é uma limitação muito fraca, né? Aquele momento do poder constituinte é um momento estritamente político, de criação do direito. Então, ou seja, a política cria o direito. Por sua vez, esse direito, Constituição que foi criado, o que ele vai fazer? Ele vai regulamentar justamente a atividade política. Ou seja, o parlamento vai, por meio da sua atividade política, criar um direito. Ou seja, é sempre essa relação de norma, de direito, da política criando direito, que por sua vez vai regulamentar a política e vai limitar a política, que por sua vez vai criar uma outra norma. Ou seja, o que Kelsen consegue, dentro dessa metodologia dele, é explicar de forma muito clara como que é a relação da política e direito. Então, Kelsen, vocês conseguem ver que Kelsen, apesar de estar ali para a definição da sua ciência do direito ter retirado a política, no que diz respeito à dinâmica da criação política, Kelsen reintroduz a ideia da política dentro desses sucessivos atos de criação. Então, o que a teoria pura explica muito bem é justamente essa relação entre direito e política. E olha só que legal. O que é direito para Kelsen? Qual é a definição de direito para Kelsen? Sistema de normas gerais específicas ligadas umas às outras de forma que as normas posteriores são reguladas pelas normas anteriores e que, em última análise, têm a sua unidade determinada por uma norma fundamental. Kelsen conseguiu explicar, definir o direito sem recorrer a qualquer categoria substancial, qualquer categoria de fato ou qualquer categoria axiológica, valorativa. Ele consegue fazer uma descrição de direito apenas recorrendo a essa camada normativa. Isso não significa que a gente não possa ter uma definição do direito com o olhar da sociologia jurídica, com o olhar da filosofia moral, com o olhar da antropologia jurídica, mas sob a perspectiva da ciência do direito, a gente consegue fazer uma descrição, conceituar o direito sem recurso a essas outras categorias. Então, o direito para Kelsen, portanto, não é uma parte do Estado ou algo produzido pelo Estado, como a abordagem sociológica normalmente traz. De acordo com Kelsen, de acordo com uma abordagem estritamente jurídica, o Estado é a própria ordem jurídica, ou seja, o Estado nada mais é do que essa ordem jurídica total, esse conjunto de normas ligados umas às outras e unificados por meio de uma norma fundamental. Por isso que Kelsen vai falar, por exemplo, que direito e Estado são conceitualmente idênticos, né? Não há distinção. Sob o ponto de vista de uma teoria descritiva do direito, não há possibilidade da gente distinguir direito e Estado. E aqui a gente costuma trazer uma crítica muito comum a Kelsen, né? Bom, a partir de uma análise puramente descritiva da ciência do direito, todo e qualquer Estado é sempre, invariavelmente, por definição, o Estado de Direito. Isso, gente, no sentido de que todos os atos estatais são também atos jurídicos, porque, e na medida que todos os seus atos materializam uma ordem jurídica. Ditaduras, então, são Estado de Direito? Kelsen responde expressamente que sim, são Estado de Direito. Professor, mas então você está querendo dizer que o nazismo, com toda a barbárie, foi o Estado de Direito? Sim, a resposta é sim. Só que a gente tem que fazer aqui um parêntese. Lembra para vocês que eu falei desde o início que existem várias formas da gente abordar o fenômeno jurídico? A gente pode fazer uma abordagem com base na ciência do direito e a gente pode fazer uma abordagem como uma categoria histórico-política. Se a gente está olhando apenas com a ciência do direito, sim, o Estado nazista é um Estado de direito, porque a gente não consegue conceber Estado sem direito. Aliás, Estado e direito são a mesma coisa. Agora, se a gente está falando de Estado de direito como um Estado que reconheça direitos fundamentais, como liberdade, devido processo legal, a gente não está falando do Estado de direito como uma categoria jurídica. A gente está falando do Estado de direito como uma categoria histórico-política. Nesse sentido, obviamente, o Estado nazista não era um Estado de direito. Então, o que eu quero que vocês reparem com isso é que, muitas vezes, o problema não está na resposta, está na pergunta, né? Quando a gente pergunta melhor, a gente consegue ver sutilezas que antes a gente não conseguia enxergar. Então, basicamente, nessa ideia que o positivismo legitima ditaduras, não. O positivismo ele descreve o direito como ele é. Um direito autoritário é válido não porque um cientista descreveu ele como válido, mas sim porque os indivíduos de uma sociedade, em alguma medida, aceitam e se comportam de acordo com esse direito.
né, seja pela concordância, seja pela força. Então, a teoria pura do direito, ela, enquanto uma teoria descritiva do direito, ela não é uma teoria conceitualmente comprometida com o direito democrático, uma vez que a estrutura do direito, se democrático, aristocrático ou tirânico, é um problema de conteúdo do direito e, portanto, um problema da teoria e da ciência política. Então, ao evitar imiscuir-se nessa análise sobre a legitimidade do direito, o que a teoria pura faz, na verdade, é dizer, olha, na verdade, quem vai ter que analisar isso é a política ou a sociologia, não sou eu. Eu tinha mais coisa para falar, mas, enfim, eu posso encerrar, que esses 2 slides aqui são, afinal, desnecessários. Então, Adroaldo, eu acho que era mais ou menos isso, falei bastante, dei, na verdade, um panorama, né, para vocês entenderem como que a teoria pura surge, quais eram os problemas que ela queria resolver, e para vocês entenderem ali o grosso da dinâmica dela. É mais ou menos essa aula que eu apresento, né, costumo usar para apresentar Kelsen, né, em geral. Eu espero que vocês tenham gostado e me coloco aqui à disposição, agradeço mais uma vez pelo convite, me coloco aqui à disposição para perguntas. É uma pena, Rodrigo, que nas palestras virtuais não tem o aplauso, né? Mas, assim, que isso. aplaudido aí pela sua palestra. Realmente, mais uma vez, né? E aí, falando para os meus alunos também aqui, a sua palestra, ela serve para mim, eu estou me aproveitando da sua inteligência, porque ela dá esse panorama geral de muita coisa, inclusive, que a gente já estudou, né, que eu estou naquela etapa justamente de fazer a passagem da discussão sobre justnaturalismo e entrar no justpositivismo. Você faz isso de uma forma brilhante, além de, obviamente, aprofundar, né, os conhecimentos sobre Kelsen. E aí um aluno perguntou aqui, o Leonardo perguntou, rapaz, vai ficar gravado porque é muita informação. Disse, não, mas a gente vai explorar isso. Eu pego a tua aula e vou explorar, né, a partir dela, né? Vou discutir um pouco mais sobre Kelsen, tentar tirar as dúvidas dos alunos, vou falar um pouco sobre o período em que ficou aquela disputa pela codificação, né, e tal, tentar explorar isso um pouco mais para aprofundar. E, assim, a tua palestra serve como um ponto de partida, assim, fundamental, né, e aí eu quero te agradecer mais uma vez, né, por dedicar aí esse tempo aqui aos nossos queridos alunos, né, as minhas 3 turmas estão juntas hoje, tá, porque aí eu pedi para que a gente colocasse as 3 aulas, assistindo a tua palestra, como eu te pedi da outra vez, estou te pedindo de novo para deixar gravado, né, e disponibilizar para o pessoal, como você já tinha me autorizado, eu já gravei aqui, vou deixar disponível também para o pessoal, assim como o teu material, e da outra vez você disponibilizou, e se for o caso, também a gente disponibiliza novamente para o pessoal. Mas agradecer de novo, tá? Eu poderia, claro, até estender com algumas perguntas, mas como eu combinei com o professor que inicia logo depois, né, o professor Rosmar, e aí ele vai usar o segundo horário para as 2 turmas, entendeu? Então, para a gente não ultrapassar o horário dele, eu finalizo, na verdade, Rodrigo, com uma observação que é também uma provocação para você terminar e fechar a sua palestra. Há uma visão equivocada, na verdade é isso, né? Você citou uma das, né? São mitos que eu chamo sobre Kelsen. E eles são causados por uma má leitura mesmo, as pessoas não leem, né? Sim. As pessoas ouvem falar. E aí é incrível como eu já presenciei situações, e eu dando aula para juízes, magistrados, em curso de formação, e eles estranham quando eu peço para eles lerem o capítulo 8º da teoria pura, que é quando o Kelsen fala de interpretação. Eles sempre... Eu aprendi que o positivismo é o legalismo, mas vou ter que explicar que o legalismo é uma coisa, o positivismo kelseniano é outra coisa e tal. Então, assim, foi muito importante esse mito, mais um que você derrubou, e o outro é esse que você finaliza aí, a sua palestra, que daria espaço para outra palestra, né? ou aliás, daria espaço para grandes discussões, que é sobre essa relação que muita gente faz entre o positivismo jurídico e o autoritarismo político e tudo mais. Eu queria que você, só para finalizar, esclarecesse isso de forma bem clara, porque esclarecesse de forma bem clara é ótimo,
esclarecesse isso, porque eu já ouvi também da boca de gente boa, sabe? Ah, não, rapaz, Kelsen era aquele que defendeu o nazismo. E, claro, isso está muito relacionado a essa confusão, né, que muitas pessoas fazem entre a análise da teoria pura em Kelsen, né, sobre o próprio caráter do direito, né, e da noção de Estado de Direito, que você mencionou bem, e, claro, a visão política de Kelsen, que não tinha nenhuma e nem poderia ter nenhum tipo de suporte ao nazismo, já que ele, inclusive, é uma vítima do nazismo. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre isso, né? Ela está sendo publicada no máximo até agosto, eu já fechei com a editora Contra a Corrente, e, enfim, até agosto ela está saindo, a tese é especificamente sobre isso. Né? Você concluiu já, né? Concluí em fevereiro, defendi então, em fevereiro. Eu errei, eu joguei um doutorando, doutor. Tranquilo. Não, tranquilo. Ela sai agora em agosto, é exatamente sobre isso. Para quem quiser, pessoal, deixo aqui, ó, meus contatos, tá? Meus contatos aqui, vocês estão vendo. Eu tenho também um canal do YouTube, tá? Onde eu falo sobre teoria do direito, história do direito, filosofia do direito e lei geral de proteção de dados. Mas eu tenho 1 ou 2 vídeos lá especificamente sobre a minha tese, tá? Então, assim, quem tiver interesse em saber mais sobre a minha tese, sobre essa ideia errada de que o positivismo foi a teoria de sustentação, porque isso não é só um pouco errado, isso é completamente errado, e vou dizer mais. Na verdade, o positivismo jurídico, de certa forma, foi uma teoria de resistência contra o nazismo, né? Então, quem quiser pode olhar lá no meu canal, quem quiser pode também me adicionar nas redes sociais, mandar e-mail, eu vou ter o maior prazer em conversar, enfim, manter contato, tá? Espero que tenha dado aqui tempo para vocês anotarem, tá bom? Mas, basicamente, é só jogar Rodrigo Valadão nas redes sociais que vocês me acham, tá? Então, meu amigo, é isso. Disponha sempre, estou aqui para ajudar no que for preciso, espero que vocês todos tenham gostado e boa noite. Obrigado, Rodrigão, boa noite. Pessoal, muito obrigado aí a todo mundo, tá? Hoje não tem chamada, então vocês ficam liberados aí para entrar já na sala de aula do professor Rosmar, certo? Eu vou deixar, assim que estiver disponível, eu vou deixar o link, vou até parar aqui a gravação, tá? Quando a gravação estiver disponível,